Olá, amigos, um grande abraço para você, chegando com Na Hora D, uma ótima tarde, uma boa semana para você. Aliás, finalzinho de manhã, 11 horas e 48 minutos nesta capital maranhense. Um abraço a você de todos os cantos do estado do Maranhão, que nesse momento está acompanhando o programa Na Hora D, que começa agora e vai trazer os principais destaques do Maranhão. Tudo que foi assunto no fim de semana na capital e no interior, você vai ter aqui, tem o esporte, já vamos falar do projeto de lei que visa o combate ao crime, algumas mudanças no Código Penal. Nós teremos dois advogados para conversar conosco em relação a isso. Queria mandar um abraço para a Dalva Rego, que está aqui nos estúdios do Na Hora D. Um abraço para ela, gente muito querida, e nos dá o prazer dessa visita aqui no programa Na Hora D. Queria abraçar a todos vocês que nesse momento estão acompanhando o nosso programa, e você pode mandar a sua mensagem. 99 é o DDD 196 98 é o DDD 991968622, tá certinho? 98 DDD 991968622. Você pode mandar sua mensagem, você pode interagir, você pode participar de Imperatriz, de Caxias, de Pinheiro, Baixada Maranhense, de Viana, Santa Inês, enfim, Bacabal. Você faz o Na Hora D junto com a nossa equipe, e que essa semana possa ser bastante abençoada. E a perícia criminal detectou 10 lesões provocadas por objeto perfuro cortante no corpo de uma mulher de 48 anos que foi morta pelo marido. O suspeito tirou a própria vida após o crime. Os corpos foram encontrados após dias do ocorrido, já em estado avançado de decomposição. A Geice Gomes tem mais detalhes em relação a esse feminicídio que aconteceu provavelmente na sexta-feira, e os corpos só foram encontrados ontem à tarde por parentes que foram fazer uma visita. Geice Gomes. A perícia detectou cerca de 10 perfurações no corpo da vítima, que, segundo a perícia, foi morta há cerca de 48 horas. Maria Célia Coelho de Souza tinha 48 anos e foi encontrada morta na cozinha de casa. O corpo do marido dela, identificado como Adérico Pires Ribeiro, foi encontrado no quarto. Nós conversamos com o diretor do ICRIM, que contou alguns detalhes sobre as investigações. Acompanhe. Foi coletado também uma faca. Essa faca foi encontrada próximo do corpo do homem. Essa faca tinha manchas aparentes, manchas pardo-avermelhadas, com característica de ser sangue. Essa faca foi encaminhada para o Instituto Laboratorial de Análise Forense, o ILAF, para verificar tecnicamente, cientificamente, se é sangue humano, e posteriormente encaminhar para o IGF, que é o Instituto de Genética Forense, que é um dos órgãos periciais que nós temos no estado do Maranhão, para verificar perfil genético porventura necessário. Então, esses foram os vestígios coletados inicialmente e analisados. Aí, após isso, é que a gente vai partir para a confecção do laudo. Segundo um dos peritos que analisou a residência, o local não foi preservado da maneira correta, o que pode atrapalhar as investigações. Acompanhe um pouquinho da entrevista com ele. Um local de crime não preservado, ele dificulta muito o trabalho da polícia e principalmente da perícia, porque a perícia trabalha com vestígios materiais, provas materiais, instrumentos, pegadas. Então, quando isso é destruído do local, prejudica muito o nosso trabalho. E possivelmente isso ocorreu lá, né? Vizinhos, familiares entraram na casa, encontraram os corpos, mexeram em várias coisas, inclusive a documentação da mulher foi retirada de dentro da casa e entregue para a polícia. Então tudo isso prejudica o trabalho da perícia, quando o local não é preservado. Geice Gomes para o Na Hora D. Obrigado, a repórter Geice Gomes. Infelizmente, as pessoas acabaram alterando a cena do crime, o que pode comprometer bastante as investigações. Não se sabe se o autor do feminicídio, provavelmente cometeu o feminicídio e depois se matou, se ele deixou alguma carta, se a vítima também deixou algo para que depois a polícia pudesse tentar o fio da meada para descobrir o que de fato aconteceu. A priori, as informações que nós temos é de que ele era bastante ciumento, é a primeira linha de investigação, mas o cenário, infelizmente, acabou sendo alterado. E fica esse detalhe para você que acompanha nesse momento Na Hora D. Cena de crime você não pode mexer. Inclusive, o primeiro contato tem que ser feito com a polícia. A mesma coisa, qualquer local onde você observe um acidente.
acidente com vítima, seja ela de moto, seja ela de carro, o ideal é não mexer, entrar em contato com o SAMU, no caso de óbito, entrar em contato logo com o IML para que os peritos criminais possam ser acionados e que não haja nenhuma modificação no cenário de um possível crime, como foi o que aconteceu lá na Alemanha, e a polícia vai tentar identificar. Agora, é bom destacar o seguinte, são as informações preliminares de que houve um feminicídio seguido de um suicídio. Claro que os peritos vão investigar para tentar descobrir se existe ou não a possibilidade da presença de uma terceira ou quarta pessoa no local. Não dá para você afirmar categoricamente que aconteceu um feminicídio seguido de suicídio, foi como disse o delegado. Agora, infelizmente, o local do crime ele foi completamente modificado, a cena do crime com a entrada dos familiares, depois a entrada de pessoas que moram lá na rua do bairro da Alemanha, e até a chegada da polícia, muita gente teve acesso à cena do crime e ao local onde os corpos foram encontrados, hein? Mas vamos continuar acompanhando esse caso triste que aconteceu ao longo do fim de semana, provavelmente um crime passional. E uma operação da Polícia Rodoviária Federal e do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, prendeu 3 pessoas e apreendeu uma carga roubada, que você observa agora nas imagens aqui do Na Hora D. Essa carga roubada, gente, é avaliada em R$1 milhão. Um caminhão com carga de café e leite em pó foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal em Caxias. O Greco já investigava essa organização criminosa e ontem cumpriu mandatos de busca e apreensão, onde 4 depósitos foram desativados, sendo um na cidade de Timon, aqui no Maranhão, e 3 depósitos na capital do Piauí, a cidade de Teresina. Esses locais eram onde a carga era guardada e posteriormente vendida. A mercadoria era oriunda do Maranhão, Tocantins e também de Minas Gerais, lá na região sudeste do Brasil. A polícia conseguindo então desarticular essa quadrilha de roubo de cargas que atuava no Maranhão e no estado do Piauí. Para quem não conhece, Timon e Teresina, as cidades são separadas por uma ponte, por 2 pontes na realidade. Timon é como se fosse uma cidade dormitório de Teresina, capital do Piauí, e por essa razão muita coisa que acontece em Teresina a polícia acaba conseguindo solucionar em Timon. E durante protesto na manhã de hoje, moradores do bairro Alto do Turu, no município de São José de Ribamar, fecharam a avenida principal do bairro. Eles reclamam das condições das ruas, da falta de pavimentação e da quantidade de buracos. Segundo os manifestantes, também não há faixa de pedestres na avenida, o que dificulta o acesso de travessia. A comunidade usou faixas e cartazes com pedidos de melhorias. Eles solicitaram a presença de um porta-voz da prefeitura para um acordo e, assim, liberação das vias. Essa não é a primeira vez que o grupo protesta, já que desde 2017 solicitações como essas estão sendo feitas. Veículos já ficaram presos em buracos na avenida principal. Ainda em 2017, um ônibus que faz linha para o bairro Alto do Turu caiu em um buraco na via. A Prefeitura de São José de Ribamar tem o diagnóstico das condições das ruas do bairro e tem detalhado, na medida do possível, o trabalho, tem tentado trabalhar para recuperar as vias e as ruas que foram destruídas e pavimentar novas vias, desde que, infelizmente, 11 vias que deveriam ser asfaltadas na região tiveram serviços adiados por conta da reprovação por parte da Câmara Municipal de São José de Ribamar. 9 vereadores, de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, 9 vereadores acabaram votando contra. Esse financiamento junto à Caixa Econômica Federal garantiria a melhoria da infraestrutura de mais de 60 quilômetros de ruas e avenidas lá de São José de Ribamar. Isso, inclusive, a Prefeitura tem feito solicitações ao governo do estado para a conclusão dos serviços de macrodrenagem e pavimentação na Avenida Nossa Senhora da Vitória, por se tratar de uma via metropolitana que serve aos municípios de São Luís, São José de Ribamar e também Passo do Lumiar. Vamos continuar acompanhando esse caso, essa reivindicação dos moradores, justa, e também aquilo que vai ser feito pela Prefeitura e pelos órgãos responsáveis para tentar solucionar esses graves problemas. E a gente continua em São José de Ribamar porque moradores do conjunto Nova Aurora reclamam das condições de uma escola e também de uma creche que atendem a comunidade. Por lá também falta infraestrutura nas vias do entorno. O repórter Eduardo Ericeira esteve lá. Dona Rosinete tem filhos que estudam na creche Nova Aurora e na escola Jéssica Emel. Nos 2 locais, a dona de casa está preocupada com a segurança das crianças. Na creche não existe vigilância, apenas uma corrente trancando a porta.
Fora o risco que nós temos aqui na nossa comunidade da violência, e uma escola dessa que tem muita criança, não tem uma segurança na porta, as mesmas pessoas que limpam, as mesmas pessoas que ficam com as crianças são as que ficam aqui na porta para entregar ou para receber. Apenas uma funcionária da creche apareceu para conversar com a nossa equipe. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse que o problema já está sendo solucionado. Já na escola Jéssica Emel, o perigo é ainda maior. A estrutura apresenta uma série de problemas: infiltrações, fiações elétricas expostas, mato e sujeira. O prédio em nada lembra uma escola. Veja a situação dessas crianças. Estudam em uma sala escura e quase sem ventilação. A escola está dando choque nas paredes, tem criança que chega relatando que já levou choque, que a água desce pelas lâmpadas quando está chovendo. A infiltração de todo o prédio é horrível. Evandro tem 2 filhos que estudam na escola Jéssica Emel. Hoje os filhos não foram à escola. Ele teme pela segurança das crianças. Os choques elétricos que está tendo agora devido à estrutura antiga, fiação antiga, principalmente no quadro, até no quadro da escola, nas paredes. Então, para nós que temos filhos aqui, fica perigoso aqui para nossas crianças, entendeu? Porque para adultos já é difícil, imagine para criança. A educação é apenas um dos problemas. Moradores reclamam também da falta de infraestrutura no conjunto Nova Aurora. As ruas estão cheias de buracos. Em alguns pontos, veículos não conseguem mais nem trafegar. Em vários outros, transitam com muita dificuldade. Nem a Avenida do Fio, principal do bairro, está livre do problema. Veja a dificuldade que esse carro teve para passar em uma das crateras que existe na via. A rua que dá acesso ao bairro Nova Aurora, aqui está essa precariedade, né? Essa buraqueira aqui, aí entra ensaiando do mesmo jeito. No verão, poeira e no inverno, buraqueira. Dona Maria sofre com problemas de saúde. Tem dificuldade para caminhar pelas ruas do conjunto, pela falta de infraestrutura. Eu tenho problema de artrite, artrose, osteoporose e todo ano a doutora passa uma densitometria para avaliar. Não trabalho, não tenho benefício nenhum. Quantos anos a gente acompanha essas ruas do Alto do Turu? Quantos anos a população reclama e nada é feito para resolver essa situação? É triste você ter uma casa, né? O Conjunto Nova Aurora, também o Alto do Turu, são áreas lá do município de São José de Ribamar. E é triste você ter uma casa que em qualquer outro lugar ela valeria cerca de 200, 300 mil reais, 150 mil reais e hoje você não consegue vender por 60. Tem verdadeiras mansões que foram colocadas à venda e os moradores não conseguem vender. Casas que qualquer outro bairro aqui da capital custaria 200 mil, 300 mil reais brincando. E fariam fila os compradores para poder adquirir aquele imóvel. Lá no Alto do Turu e também no Aurora, meu amigo, é complicado para você vender, porque a infraestrutura conta muito. Você teve aquela imagem da mãe tendo que tirar o bebê do carrinho de bebê para poder levar ele, porque senão não dava para passar e corria o risco até de sofrer um acidente com a criança, né? E até o momento, diante de toda essa situação que nós mostramos aqui no Na Hora D, a Prefeitura de São José de Ribamar não enviou nenhuma nota para informar o que pode ser feito para melhorar a vida dessa comunidade. E agora nós vamos ao recado da Clínica Viver. A Clínica Viver está sempre aqui conosco no Na Hora D, junto com a PAI de São Luís e o Laboratório Correia Mendes, uma parceria de sucesso. A Clínica Viver é uma clínica popular especializada em cuidar da sua saúde. Um empreendimento completo e com preços acessíveis que oferece diversos serviços em um só lugar. Consultas a partir de R$ 85,00, raio-x a partir de R$ 25,00, mamografia você vai pagar R$ 90,00, fisioterapia R$ 25,00, avaliação odontológica gratuita. A Clínica Viver possui especialistas como neurologista, ginecologista, cardiologista e odontologista. São 2 unidades, uma no centro da cidade, ali na rua Oswaldo Cruz, número 1121, em frente à Caixa d'Água da Caema, e a outra localizada na APAI de São Luís. Agende agora mesmo a sua consulta médica e seus exames pelos números 98DDD 2016 7878 ou 98DDD 3126 4223. Clínica Viver. Viva melhor, viva com saúde. Um abraço a todos da PAI São Luís que acompanham sempre o Na Hora D. E a seguir os destaques do esporte, o Papão venceu mais uma. O Moto venceu o Sampaio agora pela Copa do Nordeste e fecha uma semana espetacular. 2 vitórias em Superclássicos e uma vitória diante do time baiano rubro-negro, passando para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos ver também como foi a vitória do Imperatriz diante do Maranhão no Campeonato Maranhense. Assunto para daqui a pouco aqui no Na Hora D.
Estamos de volta com o programa Na Hora D, aqui pela TV Difusora, meio-dia, mais 5 minutos em São Luís do Maranhão. Um grande abraço para você que acompanha o nosso programa. Daqui a pouco tem um bloco esportivo. Vamos mostrar a vitória do Papão diante do Sampaio Corrêa e também a vitória do Cavalo de Aço sobre o Maranhão. Tivemos 2 clássicos no fim de semana. As 4 principais equipes do Maranhão estiveram frente a frente, 2 pela Copa do Nordeste e 2 pelo Campeonato Estadual. Mas antes, o projeto de lei anticrime, apresentado no início do mês pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, ele será enviado ao Congresso Nacional amanhã. A intenção é endurecer as penas para crimes hediondos e condenados por corrupção. Sobre o assunto, vamos conversar agora com os advogados criminalistas, o Adelmano Benigno, professor da Estácio São Luís, e também o Carlos Helder Mendes, que é maranhense, professor da PUC, lá do Rio Grande do Sul. Tenho o prazer de recebê-los aqui. Tudo bem? É um prazer, uma satisfação. Tudo bom, Lécio? Prazer é nosso para falar de um assunto polêmico e que vem gerando muita discussão. Eu queria inicialmente a opinião dos dois em relação ao assunto, começando pelo Dr. Carlos Helder Mendes, que trabalha hoje lá no Rio Grande do Sul, mas é bom maranhense, né? E está aqui em São Luís, e nós aproveitamos para conversar com você aqui no Na Hora D. Boa tarde. Claro, primeiro é um prazer imenso estar aqui com vocês, Laércio, professor Adelmano. Na verdade, a minha impressão primeira desse projeto, ela vem em tom de crítica, porque, claro que existem alguns acertos nesse projeto, mas, de modo geral, há sérios problemas e sérias medidas que podem acabar abarrotando todo o sistema penitenciário e o sistema de justiça criminal. A grande preocupação é essa, Adelmano, é encher bastante o sistema criminal, a povoação carcerária do Brasil? Laércio, mais uma vez agradecer a oportunidade, mandar um abraço inclusive para o Jazael, que está de férias, e a população como um todo, a comunidade acadêmica, da qual o projeto anticrime, quero inicialmente destacar, a iniciativa proposta pelo ministro Sérgio Moro é positiva, mas precisamos, de certa forma, analisar de forma mais técnica algumas temáticas que são bem-vindas e outras acredito que não vai ser passada, é um projeto de lei, vai ser alterado, vai ser discutido no Congresso Nacional, não vai ser mantido ainda, dessa forma como ele propõe. No tocante à população carcerária, o sistema penitenciário, eu vejo com negatividade o projeto anticrime, porque pouco, de forma bem tímida, propõe alterações na lei de execução penal e, na verdade, eu não vejo avanços com um problema que é reconhecido no Brasil inteiro, que é a crise do sistema carcerário, do sistema penitenciário, inclusive casos que o STF já julgou pelo sistema penitenciário brasileiro como casos de estados inconstitucional, coisa inconstitucional, e também muitas organizações de direitos humanos no mundo inteiro reconhecem uma crise no nosso sistema carcerário. E o projeto eu vejo com timidez se preocupar com essa temática. Nós temos vários estados, né, Carlos, com esse problema da superpopulação carcerária. Muitos presos em lugares inadequados, dividindo celas, tendo que revezar momentos para poder dormir, para poder descansar. Você acredita que com esse projeto sendo aprovado do jeito que ele foi proposto, essa situação tende a piorar? Com toda certeza. Primeiro, Laércio, nós hoje temos cerca de 900 mil presos. E só em relação à execução provisória da pena, hoje, a população carcerária do Brasil em relação a esses presos que estão ainda pendentes de trânsito em julgado é de 1/4 dessa população carcerária. Então a tendência, com certeza, é que com esse novo projeto as penas se encrudesçam mais e com isso há um maior abarrotamento do sistema penitenciário do Brasil inteiro. Professor Adelmano, o brasileiro costuma reclamar do seguinte: é preso hoje, é solto amanhã. A realidade é essa? Olha só, você colocou um assunto como anteriormente no bloco anterior do futebol. O brasileiro, todo brasileiro, ele entende futebol e também de direito penal. Todo brasileiro entende comentarista de futebol e é penalista também. E, de certa forma, a opinião pública ela é importante. Só que não devemos submeter a um direito penal demagogo, promocional, da qual muitos políticos usam o direito penal para se promoverem. É preciso que a população entenda, se conscientize que punir é preciso, punir é necessário, mas devemos punir conforme determina a nossa Constituição, sim, as regras do jogo. Nós devemos respeitar porque o Estado não pode responsabilizar alguém, sendo que ele próprio viola as normas.
Então, é necessário que a população pense de forma séria, de forma científica, para não batermos ou criticarmos por paixões políticas. Mas é basicamente isso que o projeto, alguns pontos são positivos e outros são negativos. Professor Carlos Helder Mendes, desses 14 pontos de leis que eles querem alterar, quais aqueles que o senhor considera que são importantes e que realmente precisam ser modificados e aqueles que existe um exagero? Olha, na verdade, Laércio, o que acontece nessa proposta é que ela não atinge o problema principal do sistema de justiça penal. Na verdade, existem algumas modificações que são interessantes, como a criação de um Banco Nacional de Perfis Balísticos para controlar o uso de arma de fogo, para controlar a documentação e registro dessas armas que são agora distribuídas pelo Brasil. E o outro ponto, e diversos outros pontos que são, ao meu ver, de extremo exagero e extrema preocupação, são os pontos elencados quanto ao perfil genético da população carcerária, o recrudescimento do cumprimento de penas ou o recrudescimento na progressão de regime do cumprimento dessas penas, o cumprimento de pena antecipado antes da execução, antes do trânsito em julgado dos recursos cabíveis. Então, todas essas medidas que eu vejo que tentam atingir o que o projeto elenca como crimes contra a corrupção, crimes envolvendo organizações criminosas, na verdade, ao passo que essas medidas vão sendo executadas, tende-se a ter uma expansão do poder punitivo, que é uma expansão característica de todo o sistema penal. E o que acontece, na verdade, é que, a partir dessa expansão, essas medidas, que são medidas gravíssimas, vão se estender a todas as outras condutas tipificadas no Código Penal. Outro caso polêmico também é em relação à segunda instância, né? Qual o posicionamento de vocês em relação à prisão, a pessoa ter que ser presa a partir de uma condenação em segunda instância? Temos o exemplo agora do ex-presidente Lula, né? É o caso que levantou toda essa polêmica, porque até em outros momentos a pessoa conseguia ir até o STF para poder ser presa, respondia todo o processo em liberdade. Hoje não. Qual o posicionamento de vocês? É uma discussão interminável, Laércio, você colocou muito bem, que o projeto eu não vejo encerrar essa discussão. O Supremo Tribunal Federal ainda mantém a posição que é possível a execução provisória. Na minha visão, eu entendo que essa decisão contraria a nossa Constituição Federal. Para uma eventual alteração, se for por meio do Congresso Nacional, eu entendo que tem que ser um projeto de emenda constitucional, que nós chamamos de PEC. E, quiçá, nem isso, né? Talvez só com uma nova Constituição que poderia ser alterado. O projeto anticrime, eu não vejo solucionar a problemática e a execução provisória de pena. Lembrando que o STF ainda vai julgar novamente a respeito do assunto. Em abril, já está em pauta. O presidente Dias Toffoli, do STF, já colocou o assunto em pauta. Novamente vai ser uma discussão. Essa discussão, segunda instância, ela tomou conta das redes sociais, né? Como o professor falou anteriormente, o brasileiro, cada um teve uma opinião em relação à questão da prisão ou não em segunda instância, levado principalmente para o lado da política, não é, professor? Isso atrapalha bastante o entendimento da própria lei, do cumprimento dela? Claro, atrapalha muito, porque isso é o que a doutrina diz que é jogar com jogadores extraprocessuais. O que isso quer dizer? A gente coloca uma pauta polêmica para que a população discuta, para que com discursos por vezes falaciosos e demagogos, e acaba que se faz uma pressão maior àquelas autoridades que têm o poder de decisão. Então, com isso, acaba se lesionando mais e cada vez mais garantias processuais, direitos fundamentais daquele réu que está ainda respondendo um processo. Então, como eu disse anteriormente, esse projeto, na verdade, ele não ataca o problema maior do sistema de justiça penal. E um dos problemas que eu vejo e que talvez poderia ser atacado por esse projeto ou por qualquer outro projeto de lei é o problema do sistema recursal. Existe um sistema recursal hoje que deve ser modificado. Algumas modificações no projeto são tímidas ainda em relação a esse sistema recursal, mas que
no geral desse projeto, não é contemplado o sistema recursal ou modificações necessárias para esse sistema recursal. Ou seja, as pessoas vão continuar tendo muitos recursos para poder tentar modificar uma decisão que foi tomada. Na verdade, não quer dizer que tenha-se muitos recursos. A ideia da modificação desse sistema recursal é compatibilizar a possibilidade de recorrer de uma decisão, porque nem toda decisão ela é acertada. Então, ter a possibilidade de recorrer a essa decisão é muito importante, é um direito fundamental daquele que sofre um processo penal. Então, ter a possibilidade de recorrer é importante ser compatibilizada com o prazo de tramitação desse recurso ou utilização de novas tecnologias para que essa tramitação desse processo seja mais rápida, seja mais célere e, ao mesmo tempo, que tenha-se um processo penal efetivo. Laércio, se permite destacar, à vontade. É importante lembrar que nós temos um processo penal pronto, saindo do forno na Câmara de Constituição e Justiça, CCJ. O Congresso Nacional, eu não vejo discutir a respeito desse novo processo penal, que poderia ser submetido à aprovação e poderia discutir a respeito dos recursos. Acontece que, devido ao trabalho que o ministro Sérgio Moro realizou frente à Operação Lava Jato, aproveita-se essa opinião pública, aproveita-se o momento oportuno e político para propor alterações que eu vejo de forma à la carte. Ele viu o que ele pretendia alterar, propõe na visão dele, só que se é preciso discutir com outros juristas, com outros estudiosos da área, para, enfim, buscarmos uma alteração legislativa e depois não só alterar a lei, mas com efetividade propor que nós tenhamos uma segurança pública mais tranquila, que tenhamos um modelo de justiça criminal mais adequado, porque realmente é crítica a situação atual. Nós temos também um posicionamento popular em relação, eu estou acompanhando aqui, em relação à exclusão de ilicitude no caso de ações policiais. Existe uma grande reclamação, e isso no popular, quando você conversa até sobre segurança pública com amigos, com parentes, com colegas de trabalho, é da questão do policial ter que pensar 2 ou 3 vezes antes de atirar. Na prática, o que ocorre realmente? O policial, ele tem medo de ser punido, ou ele tem liberdade para exercer a sua função, enfim. Como é que vocês observam essa questão da discussão voltada também para o trabalho, para quem atua diretamente no combate ao crime organizado? Importante a temática, porque é uma das proposições que mais chamou a atenção da sociedade e da opinião pública. Sim. A legítima defesa da qual o ministro Sérgio Moro propõe é apenas deixar claro que o policial, o agente de segurança pública, que em situação atual iminente, atua em sua defesa, que realmente vai ser reconhecido como legítima defesa. Legítima defesa. Acontece que esses casos, Lécio, devem se analisar de acordo com um caso concreto. A lei estabelece um parâmetro de forma abstrata, mas nem sempre vai ser legítima defesa, mas em boas situações são legítima defesa e às vezes o magistrado não reconhece. O que o ministro propõe, na verdade, dá maior parâmetro, maior proteção para os agentes policiais, que realmente devemos ver como uma função perigosa, que em muitos casos, como acontece no Rio de Janeiro, até mesmo aqui em São Luís, alguns bairros aqui também acontece, nós devemos ver um maior respaldo para os agentes policiais. Doutor Carlos, em relação a esse assunto, em relação a esse assunto também, não é facilitar um pouco mais a questão, porque me parece que o policial tem problema até de dar um tiro para o alto. Ele tem que justificar por que ele deu aquele tiro, por que ele realizou aquela ação. Não é simplificar um pouco mais para dar segurança também para o policial e para a própria população? Olha, eu discordo de alguns pontos a partir dessa ótica. Certo. Porque, na verdade, o que a gente percebe é que a gente precisa capacitar mais o policial para que a polícia ela não vá às ruas com a ideia da repressão, mas com a ideia da proteção de direitos do cidadão. O papel da polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil, é, de fato, proteger os direitos fundamentais desse cidadão. Então, quando se coloca um tipo penal específico, que é do Código Penal, onde se trata que existiria ou existirá uma legítima defesa para aquele policial que atue em legítima defesa a partir de medo ou violenta emoção, na verdade, além dos problemas da interpretação, no caso concreto, sobre quais seriam essas circunstâncias de medo ou de violenta emoção, o que a gente percebe é que novamente não se ataca o problema, que é capacitar
e profissionalizar esse policial que vai às ruas proteger a população. Tá certo, gostaria de agradecer os advogados presentes aqui nos estúdios do Na Hora D abordando esse tema, o professor especialista em Direito Penal e Processo Penal Adelmano Benigno, da Faculdade Estácio, né? Está aqui conosco, e também o advogado e professor Carlos Helder Mendes, maranhense, que hoje está lá na PUC do Rio Grande do Sul. Laércio, foi um prazer recebê-los aqui. Convidar toda a população, não só a comunidade acadêmica, mas a imprensa em geral, para participar amanhã, no dia 19 de fevereiro, às 17h30, no auditório da Faculdade Estácio. Eu e o professor Carlos Helder vamos debater todos os temas que você colocou e outros também que o projeto anticrime apresenta para buscarmos aí discussões para uma efetiva segurança pública e um sistema de justiça criminal. Obrigado pela oportunidade. Com muito mais tempo, aqui foi só um aperitivo. Obrigado. Obrigado aos dois. Vamos agora falar de esporte. Tá na hora do Esporte Difusor aqui no Na Hora D. Olha o hino do Papão aí, ó. Aumenta o hino do Rubro Negro Maranhense. É a festa da torcida do Papão do Norte. Especialmente pro Wellington, pro Valdo lá na Maiobinha, que nesse momento acompanha o programa Na Hora D. Um abraço a todos os amigos que nesse momento estão nos acompanhando. O meu amigo Mauro Motense, lá na M Autopeças, lá no João de Deus, rapaz. Todos acompanhando junto com o Mauro Motense, felizes da vida com a vitória do Papão. Mas segura aí, já vou mostrar os melhores momentos da vitória do Moto diante do Sampaio, num grande clássico. O torcedor do Sampaio Corrêa saiu chateado com a derrota, mas percebeu que o time vai melhorar. Só que antes, eu vou falar do Campeonato Maranhense. O Imperatriz venceu o Maranhão sábado no Frei Epifânio da Badia e assumiu a vice-liderança do estadual de futebol. Bola rolando e o Imperatriz vai para cima do adversário com sede de vitória. Foram várias tentativas de gol, mas sem resultados. Nem o Imperatriz e nem o MAC modificaram o placar. No segundo tempo, o goleiro Rodrigo Ramos, do MAC, continuou firme na defesa do time. O jogo esquenta e pênalti. Aos 19 minutos do segundo tempo, Júnior Chicão faz a cobrança. A torcida acompanhou o golaço de pé. Em seguida, o Cavalo de Aço faz algumas tentativas sem finalizações. O MAC se sentiu mais ameaçado e não deixou barato, colocando mais pressão nos últimos minutos da segunda rodada. Mas não teve jeito. O Cavalo de Aço levou a melhor. Imperatriz 1, MAC 0. A equipe que saísse vencedora sairia com mérito, até porque pelas condições que foi o jogo, né? Muita chuva, o gramado muito difícil de se jogar, e hoje o Imperatriz sai com a vitória. E agora resta ao Maranhão retornar a São Luís e já nos preparar para o próximo jogo de domingo. O técnico do Imperatriz, Rui Scarpino, avalia o jogo e afirma que o resultado foi sofrido pelo fato do MAC ser um adversário forte. E é se espelhando nessa garra do último jogo que o time vai trabalhar para a próxima competição. Temos 12 dias praticamente para trabalhar, para preparar a equipe, estudar o adversário também, para nós podermos ir lá e fazer um jogo, conquistarmos uma vitória, para a gente poder selar a classificação nossa no último jogo aqui em casa. Pois é, a grande vitória do Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço está bem, tem 8 pontos. Lembrando que São José tem 2 jogos a menos. O PAC vai jogar no próximo final de semana contra o São José lá em Rosário. Enfim, o PAC tem 7, o Sampaio Corrêa também tem 7. E tem um clássico contra o Maranhão no próximo sábado, hein? Que jogo! Sampaio e Maranhão sábado, quem perder se complica. O Maranhão tem que vencer o Sampaio para continuar com boa chance de classificação. Agora vamos falar da Copa do Nordeste. O Moto voltou a vencer o Sampaio Corrêa. Olha o hino do Papão aí, ó. O Moto voltou a vencer o Sampaio Corrêa no Castelão e agora com esse resultado assumiu uma posição que é a 5ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste, conquistando a sua primeira vitória na competição e avançando rumo à classificação Papão. O Sampaio fica numa situação delicada, vai jogar fora de casa contra o Náutico precisando da vitória. Vamos agora aos melhores momentos do Superclássico, que teve transmissão especial da nossa Rádio Difusora FM. Confira! Domingo de clássico, história contada em detalhes pela Rádio Difusora FM. No hino nacional, cadê o Moto? O rubro-negro atrasa e não participa da cerimônia de abertura do jogo. O clássico começa equilibrado e logo aos 13 minutos, Evandro Russo acha Lucas Dias. Ele livre cabeceia para abrir o placar. 1-0 Moto. De fora da área, Eloíra assusta Rodolfo. Em uma cobrança de falta de Juninho Arcanjo, Dalmo quase amplia.
Em outra bola parada é a vez de Evandro Russo levar perigo. O Sampaio pouco chega e o Moto leva melhor no primeiro tempo. Na etapa final, Julinho Camargo aposta em Cleitinho, mas a primeira boa chance é do Moto com o zagueiro Alisson. No contra-ataque, Edgar leva em velocidade, rola para Odair Lucas arriscar. Dedé também chuta de fora da área, mas quem leva perigo mesmo é Nailson. Ele parte em velocidade, chuta no canto, quase o segundo gol do Papão. No fim, o Sampaio pressiona, mas o Moto garante mais uma vitória. Final, Moto 1, Sampaio 0. Primeiro triunfo rubro-negro na Copa do Nordeste. A gente comandou o jogo todo, mas vence quem faz gol. Eles acabaram fazendo ali no início, mas a gente não pode mais ficar lamentando. A gente tem que procurar trabalhar e se erguer nas competições. A gente sempre, não importa quem define, né? O importante é a gente sair com os 3 pontos e, graças a Deus, hoje novamente eu pude ajudar e fazer mais um gol para ajudar a equipe a sair com a vitória. E nesses 2, 3 dias que eu estou convivendo com eles, eu acho que eles tentaram de todas as formas e penso que mereciam pelo menos a questão do empate aqui, a gente sairia com um resultado mais justo. Os meninos estão de parabéns, a organização, eles que se comprometem, né, dentro do planejamento. Então é todo mérito, né, de um grupo de trabalho que vem se dedicando muito no dia a dia, e os meninos estão de parabéns por essa sequência bonita, né, de vitórias e de jogos importantes. É do Papão, é do Papão, é do Moto. Grande vitória do Rubro Negro Maranhense ontem no estádio do Castelão. Não concordo com o técnico Julinho Camargo. O Sampaio apresentou bom futebol, principalmente no segundo tempo. Teve chances para empatar, mas a vitória do Moto foi absolutamente justa, até pelo momento que vive o Papão do Norte. Está muito bem nas competições que disputa. E o Moto, junto com o Vasco e o Goiás, o Vasco campeão da Taça Guanabara ontem e o Goiás lá no Campeonato Goiano, são as únicas equipes que vêm muito bem na temporada invictas ainda, hein? O Vasco com 100% de aproveitamento, o Goiás também, e o Moto 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual, 9 jogos de invencibilidade em 2019, hein? 5 vitórias do Papão na temporada 6 vitórias com essa de ontem na temporada 2019. O rubro-negro maranhense vai de vento em popa. São 6 vitórias até aqui e 3 empates do Moto na temporada. Tá muito bem o Moto, junto com Goiás e Vasco, os únicos invictos e que vem com 100% nos estaduais que estão disputando. O Moto maranhense, o Goiás, o Goiano, o Vasco da Gama, o do Rio de Janeiro. Vasco campeão ontem da Taça Guanabara. Vamos agora aos gols dos 4 jogos que movimentaram a 4ª rodada da Lampions League, a nossa Copa do Nordeste. A tarde de sábado foi de clássico nordestino no Barradão, jogo que teve transmissão ao vivo pela TV Difusora. Ed Carlos abre o placar para o Vitória aos 8 minutos do primeiro tempo. Ele aproveita a boa cobrança de escanteio de Andrigo. O empate do Vozão vem na etapa final. O coreano, com nome bem brasileiro, Chico, empata para o Ceará. Final 1-1. Em Aracaju, Marcos Aurélio abre o placar para o Botafogo contra o Sergipe. O empate dos donos da casa vem com Leandro Love. Nando é o autor do gol que garante a vitória fora de casa do Botafogo paraibano. 2-1. No Frasqueirão, nada de gols no duelo entre ABC e CRB. Em Teresina, grande vitória do Confiança de Sergipe. Jonatas marca aos 44 minutos do primeiro tempo. Final 1-0 Confiança diante do Altos. No Rei Pelé de Patrick Fabiano, gol da vitória do CSA sobre o Salgueiro. Final 1-0. Falta um jogo, o clássico entre Fortaleza e Bahia para fechar essa 4ª rodada. Os times do Maranhão só voltam a campo pela Copa do Nordeste no mês de março. Atenção agora voltada para o Campeonato Maranhense e também para a Copa do Brasil. O Moto joga na outra semana contra o ABC lá em Natal. E o goleiro Andrei está sendo esperado hoje. Será que o Andrei volta para o Sampaio hoje? Ele ficou de retornar na semana passada e não voltou. Na semana retrasada também não voltou. A expectativa é que ele possa se apresentar hoje à Bolívia querida. Vamos aguardar e crer, né, que isso possa acontecer. Esporte Difusora de hoje aqui no Na Hora D. Pois é, nesse embalo com toda a galera que acompanha o nosso programa, o seu Costa lá no Mercadinho Araioses, não perde o Na Hora D, o Zeca lá na Avenida dos Africanos, o seu Brito no condomínio Porto Seguro. Queria aproveitar para mandar um abraço pro Louro Macambira e pro Ademar, lá na Curva do 90, no Vinhais, juntamente com a dona Marcelina, amigos que acompanham sempre o programa Na Hora D, parabenizando pela condução do programa. Obrigado aqui pelas palavras, eu não gosto de fazer autoelogio, mas muito obrigado, e queria dizer que quem faz futebol faz tudo. Vamos pro intervalo e voltamos já já com a sequência do programa Na Hora D. Obrigado pela audiência.
De volta com Na Hora D, 12h33. Dá tchau pro Levizinho aqui, que nesse momento acompanha Na Hora D. Uma ótima tarde pro Levi. Queria lembrar também que o estádio Moreirão, lá do Santo Antônio, vai ser inaugurado agora no dia 23, hein? Um abraço pro Zé Grandão, toda a comunidade lá do Santo Antônio organizando essa festa para a inauguração do estádio Moreirão. E queria dizer também que acabei de dar uma visitada nas redes sociais do goleiro Andrei. E lá não tá dizendo que ele embarcou, que ele pegou avião, que ele tá voltando pro Maranhão, nada. Então fica aquela pergunta. Onde está o Andrei? Será que ele vem? É a pergunta que só o Sampaio Corrêa vai poder responder e o próprio jogador. 14 anos depois do assassinato do então prefeito de Buriti Bravo e apenas um dos envolvidos no crime continua vivo. Pela manhã, houve sessão de júri popular aqui na capital e o Fábio Cabral acompanhou esse caso que ainda investiga e julga a morte do prefeito da cidade de Buriti Bravo, caso que aconteceu há cerca de 10 anos. Confira. A Sabrina tinha 12 anos quando o pai dela foi assassinado em 2005. Eles não tiraram a vida só de um prefeito, tiraram a vida de um pai. Eu tinha apenas 12 anos, minha irmã só tinha 4, então ele destruiu uma família. O então prefeito da cidade de Buriti Bravo, João Henrique Borges Leocádio, foi encontrado morto numa estrada vicinal do município. Ele teria sido vítima de uma trama que envolveria outro ex-prefeito, Wellington de Jesus Fonseca Coelho. 14 anos depois das 3 pessoas acusadas pelo crime, apenas uma está viva e pôde ir a julgamento. O Itamar Costa da Silva é apontado como a pessoa que pilotou a moto para dar fuga ao assassino do ex-prefeito. O inquérito policial que apontou a participação de Itamar no crime foi concluído em 2006, ano em que o Ministério Público ofereceu denúncia sobre o caso. 11 anos depois, o processo veio para a 4ª Vara do Tribunal do Júri, em São Luís. E depois de 4 adiamentos, a sessão de júri popular ocorreu na manhã desta segunda-feira. Acredito que a defesa tenha tomado os recursos que entenderam cabíveis, primeiro ao Tribunal de Justiça e depois ao STJ, sendo que o processo só retornou para a comarca de origem em 2015. Aí foram tomadas providências para a preparação do júri e depois o pedido de desaforamento, e o processo já chegou aqui no 2º semestre de 2017. E aí, durante o ano passado, várias datas foram marcadas para a realização do júri e pela ausência de testemunhas, conforme requerimento das partes, foram adiadas naquelas datas e hoje vamos tentar fazer esse júri. A defesa contesta a acusação de que o Itamar teria participação no homicídio. Durante toda a instrução em plenário, nós estamos defendendo a não participação do Itamar nessa acusação, né? Num primeiro momento foi feita uma confissão em Teresina, pelos modos que vamos demonstrar em plenário, e horas depois, não foram dias, foram horas depois, foi feita, ele negou, né, já na presença de um promotor, numa reprodução simulada que teria sido feito lá, horas depois. Essa confissão dele se deu de formas que não são de costume. Para Sabrina, que perdeu o pai e há 14 anos aguarda uma resposta da justiça, o julgamento pode ser o fim de uma longa espera. Os outros 2 pagaram, não pela justiça do homem, mas o que a gente quer é que esse pague com a lei do homem. 14 anos já e só um vivo, né? Aquela história, quando você faz o mal, a consequência ela pode ser essa aí, né? E nós vamos continuar acompanhando para trazer mais detalhes em relação a esse julgamento. Queria abraçar o Ronaldo Guiné, que está lá em Chapadinha, parabenizando o programa Na Hora D. Muito obrigado, Ronaldo, pela audiência. Agora, continuando a falar em relação a casos de grande repercussão, a ex-prefeita de Bom Jardim, que fica a 270 quilômetros da capital, nacionalmente conhecida, até internacionalmente, a Lidiane Leite da Silva, o Humberto Dantas dos Santos, Raimundo Antônio Carlos Mendes e também a empresa Petlas Construções e Serviços Limitada foram condenados por acusação de fraude em licitação, onde foram identificadas várias irregularidades. O procedimento licitatório na modalidade concorrência era destinado à execução dos serviços de asfaltamento, colocação de sarjetas, meio-fios e sinalização horizontal e vertical. Eles devem ressarcir ao erário público
com quase R$1 milhão e também a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos. Segundo o Ministério Público, a Lidiane Leite tinha conhecimento de todas as irregularidades que foram cometidas no certame. Mais uma vez, a Lidiane, que ficou conhecida nacionalmente como a prefeita ostentação, ela tendo problemas com a justiça, mais um grande problema. Seguindo então com o programa Na Hora D, agora o momento, vamos aqui no nosso programa, o momento Itimalia do programa. Em Caxias, nós acompanhamos o Corpo de Bombeiros. Ele fez o salvamento de 2 gatinhos, né? E a nossa equipe vai trazer os detalhes aqui para você no Na Hora D. Confira. Em que local os gatinhos foram encontrados e de que forma a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada? Então, por volta das 14 horas, o serviço de prontidão do 5º Batalhão foi acionado via telefônica 193. A gente de imediato se deslocou ao local e constatou que se tratava de 2 filhotes de gato presos dentro de uma lata com pinche, tá? O local foi aqui na Rua Amazônia, no bairro Pirajá. Assim, eu queria inclusive fazer uma menção elogiosa à guarnição, que é composta pela Cabo Joyce, Cabo Rômulo e o Soldado Mazulo, assim, pela serenidade durante a ocorrência, pela precisão cirúrgica ao retirar os animais e pela criatividade. E externar que isso é um fato abominável, inclusive maus tratos com os animais é crime. E o que dizer de uma situação como essa? Como foi a emocional do resgate? A gente fica muito triste, né? Porque a nossa profissão é justamente essa, é salvar vidas e patrimônio. E aí a gente se depara com uma situação dessa, onde não existe um pingo de amor, colocar 2 filhotes dentro de uma lata. É uma tortura isso, gente, isso não se faz. Se você não pode criá-lo, coloque perto da casa de alguém ou dê para alguém que queira, ou mesmo nem faça nada, desde que não coloque a vida dele mais em risco do que o próprio abandono. Qual vai ser o procedimento agora, doutora? Agora é tentar tirar, né, esse pinche deles, até porque isso está limitando os movimentos dos animais, tentar dar uma sobrevida para eles, conseguir fazer com que eles fiquem bem. Ninguém sabe quanto tempo esses animais estavam lá, ninguém sabe se eles acabaram ingerindo, aspirando. Então a gente vai fazer todas as avaliações, retirar o que a gente conseguir tirar, fazer as avaliações e cuidar, e quando eles estiverem bem, arranjar um adotante para eles, né? Fazer isso com a vida, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo isso. Eles correm risco de vida? Se eles aspiraram, se eles engoliram, correm sim. Olha só que bonitinho, e isso valoriza o trabalho do Corpo de Bombeiros, mostra que o trabalho do Corpo de Bombeiros não é só apagar incêndio, porque o pessoal lembra dos bombeiros só no momento onde acontece algum acidente, né, para realizar o trabalho como socorristas e para apagar algum incêndio de grande proporção. Mas o trabalho dos bombeiros vai muito além, vai muito, mas muito além disso, e é por essa razão que nós mostramos aqui. Serão homenageados, né? Os bombeiros que participaram da Operação Brumadinho, eles serão homenageados hoje à tarde. São 22 bombeiros que participaram desse trabalho da polícia, incluindo o Major Patrício, que foi quem coordenou esse trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, lá em Minas Gerais, e eles serão todos homenageados hoje, né? Então o trabalho do Corpo de Bombeiros vai muito além. E mais, não parou só por aí não. Porque tirar esse piche dos gatinhos vai dar ou deu um trabalho tremendo, um trabalho gigantesco para o pessoal que trabalhou lá de forma voluntária para tirar os bichinhos dessa situação. E parece até coisa de desenho animado, quando você fica sabendo de uma ocorrência, o bombeiro foi tirar um gato que estava em cima da árvore. Isso acontece. Se você parar para conversar com um bombeiro militar, ele vai contar tanta história do cotidiano, de tantos salvamentos, coisas simples, mas que para cada cidadão que é atendido por uma ocorrência dessa do Corpo de Bombeiros é bastante relevante. E olha só, é na temporada pré-carnavalesca que muita gente aproveita para garantir uma renda extra. E olha, na hora das vendas vale até se fantasiar para conquistar a sua clientela. Vem 4x10, 4x10 aí, 4x10. É preciso chamar a atenção dos clientes. José aposta na voz para anunciar seus produtos. E se dá certo? Dá pra gente tirar alguma coisa, mas não é aquele esperado como deveria ser, né?
a gente vai levando com a graça de Deus, né? E a concorrência é grande mesmo. Muita gente aproveitando os blocos de carnaval para complementar a renda. E vendem de tudo. Tem bebida, comida e até adereços. Para fazer uma renda extra que está devagar. São Pedro está cooperando com a gente, nós vamos trabalhar, né? E por que não entrar no clima da festa? Este vendedor caprichou nas fantasias e nos produtos também. A fantasia é uma estratégia para chamar mais atenção, chamar a clientela. Dá certo? Dá certo, dá certo. A melhor fantasia ele estava usando, que era do Super Mario, né? A melhor fantasia ele usava. O fim de semana foi marcado pela escolha da corte momesca, que vai, no caso, tomar conta, governar a festa de Momo. E o repórter Ciro Mineiro acompanhou e tem todos os detalhes para nós. Confira agora o Reinado de Momo 2019 aqui do Maranhão. Antes do concurso, muita expectativa das candidatas à rainha do carnaval. Eu acho que o samba no pé é importante e você falar bem, representar bem a cultura, eu acho que tudo isso casa no carnaval. Tem a questão da minha mãe, que ela sempre me colocou muito nesses eventos daqui de São Luís e mais também para contribuir com a cultura daqui em relação ao carnaval. Entre os candidatos a Rei Momo, o nervosismo era grande. O Rei Momo, para se entregar ao nosso carnaval, tem que ter samba no pé, simpatia, harmonia. Que as famílias tragam seus filhos, venha realmente a família para o carnaval ludovicense. Cada uma das candidatas à rainha foi chamada no palco. Simpatia, beleza, desenvoltura e samba no pé foram alguns dos quesitos levados em consideração pelos jurados. Tarefa difícil, já que todas deram um show. Em seguida, foi a vez dos candidatos a Rei Momo se apresentarem. Nem mesmo a chuva que caiu foi capaz de tirar o brilho da festa. Todos demonstraram muita desenvoltura e carisma na passarela. Enquanto as notas dos jurados eram somadas, o público caiu na folia com a apresentação do bloco tradicional Os Brasinhas, que mostrou um pouco do que será apresentado na avenida. Enfim, a hora tão esperada chegou. Marlete Soares foi escolhida a segunda princesa, Lu Pretinha eleita a primeira princesa e Itaiana Abreu coroada a rainha do carnaval. Já o Rei Momo será representado por Diego Massetti. A corte momesca a partir de agora percorrerá levando muita alegria as festas e circuitos oficiais da folia até o fim da temporada carnavalesca. Nas festas oficiais também do município nós vamos estar presentes, porque a corte é a representação do carnaval de São Luís. Quem gosta é Zé Cirilo, já deve estar dando aquela, né, se preparando para entrar no ar daqui a pouco. Zé Cirilo gosta bastante da corte momesca, que já foi escolhida. Boa sorte para vocês, boa responsabilidade. Já vão estar percorrendo os pré-carnavais da capital, provavelmente irão até o interior do estado. Boa sorte também para os reis e rainhas do carnaval espalhados aí pelo interior do estado do Maranhão. O de Caxias, o de Pinheiro, o de São Bento, que também promete ser um grande carnaval, o de Viana. Falando em relação a Pinheiro, houve um boato na semana passada de que o carnaval poderia não acontecer. Esse boato já foi desmentido, hein? Teremos sim carnaval na Baixada Maranhense, lá na Princesa, um dos principais pontos de folia do Maranhão. E claro, aqui em São Luís, tudo preparado para uma grande festa. Ó, queria agradecer a todos pela audiência, foi muito bom estar com você nesse começo de semana. O Na Hora D fica por aqui. Obrigado pelo carinho. Eu volto amanhã, você sabe, às 11h50, agora com o fim do horário de verão. Outras informações você confere logo mais às 7h20 da noite com a Laine Correia e o Jornal da Difusora. Tchau, um grande abraço, boa tarde!